Livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Livro do profeta Daniel, no capítulo 5. Deus abençoe você, mais e mais. Muito feliz com o Senhor, pelo milagre que tem proporcionado em minha vida e na sua também. Amém? Daniel 5, vamos ler o versículo 13 e o 14. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou: Você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o Espírito dos deuses está em você, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Diga amém. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade de adorar ao teu nome, de poder pregar a tua palavra, meu Deus, ministrar, Pai, para os teus filhos que aqui estão. Senhor, que teu Espírito Santo tome a direção, Pai. Que daqui saia uma palavra que nos fortaleça, meu Deus. Que nos posicione na tua presença cada vez mais, Senhor. Nos abençoa, Senhor. Fala conosco, Pai. Que teu Espírito Santo nos ensine. No nome de Jesus, amém e amém. Esse relato do capítulo 5 do profeta Daniel, ele fala a respeito do fim, do apogeu do Império Babilônico, né? Nós nos deparamos aqui com esse episódio, onde o rei Belsazar, se você voltar um pouco aí, eu te convido a abrir aqui no início ainda do capítulo 5, o rei Belsazar, ele fez um banquete e ele se entregou, a verdade é que ele se entregou aos prazeres da carne e profanou coisas sagradas. Aqui no versículo 2, a Bíblia vai dizer que ele, enquanto bebia e apreciava o vinho, ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu antecessor, em algumas versões vai estar pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes do reino e as mulheres concubinas do rei usassem para beber vinho. Há um entendimento aqui, né? Hoje eu estava até estudando sobre esse texto e algo me chamou a atenção, porque há um relato de Jeremias no seu último capítulo, lá no capítulo 52, do versículo 31 ao 34, que fala que há um rei, que é o Evil-Merodach, que é a ideia de sucessor do Nabucodonosor. Nabucodonosor todos conhecemos, que é o que leva o povo ao cativeiro, né? Que destrói ali o templo e todos os utensílios ele rouba de lá. Eu fui estudar sobre isso, porque aqui no texto vem falar que o seu pai, a ideia de quê? De que é um sucessor imediato. Só que historicamente, também na versão aqui, dá a entender que assim que Nabucodonosor morreu, o seu filho, que é o que está no livro de Jeremias, lá no capítulo 52, do 31 ao 34, ele assume o trono da Babilônia, apenas por um curto período. E é ele, né, se você até abrir aqui no texto, aqui rapidamente você vai ver, é ele quem liberta, né, tira da prisão ali o rei de Judá. Deixa eu abrir aqui, peço até desculpa aqui. Aqui, 52, 31. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 25 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou Joaquim. Mais para frente, o relato bíblico, aqui no capítulo 4, fala até do cumprimento do sonho de Nabucodonosor. E logo depois, traz para este daqui, que é o Belsazar. Mas todo o entendimento que os estudiosos têm é que esse que assumiu foi por um curto período rei, depois foi assassinado pelo seu cunhado, Neriglissar,
ele assume o controle do reino, mas após o reinado dele, o trono passa para o seu filho, Labaxi. Olha que nome bonito. Você aí que pensa em ter mais, né, Vanessa? Mais filhos. Ótima oportunidade para você. E ele governa apenas por 9 meses. E era um cargo assim, não tinha uma vida útil muito grande, porque era assassinado, extremo risco, mas pagava bem, né? Depois que ele governa por 9 meses, Nabonino, esse sim, genro de Nabucodonosor, que é o pai deste rei, assume. Só que a ideia aqui é que ele coloca como uma espécie de regente Belsazar como rei. Por que a gente entende isso? Porque quando ele chama Daniel para assumir, para entender, interpretar a visão que ele tem, ele fala para Daniel o seguinte: olha, se você conseguir, eu vou te dar recompensas, vou te dar tudo, mas você será a terceira pessoa do nosso reino. Porque ele não poderia colocá-lo como a segunda, uma vez que ainda existia o pai dele, o rei. Apenas para um contexto aqui. Mas o que está acontecendo? Eles profanam as coisas sagradas. Por mais que existisse o exílio, por mais que o Senhor tivesse permitido aquilo para ensinar a Israel, mas continuava sendo santo, continuava sendo de Deus, é de Deus. E ele, na sua arrogância, no seu orgulho, se aproveita daquilo e usa os utensílios. E o relato é interessante, que a Bíblia vai dizer que aparece aqui, olha, versículo 5, no mesmo instante apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar que iluminado pelo candelabro, e o rei via, imagine isso aqui, irmãos, é o mesmo que aparecesse aqui agora, uma mão escrevendo algo, e o rei via o que estava sendo escrito e se empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram. Perturbado, as suas pernas bambearam e os seus joelhos batiam um no outro. Teve medo, resumindo, e um medo muito grande, irmãos, muito grande. Ele chamou os sábios da Babilônia e os sábios não conseguem entender aquilo. Uma das coisas que reforçam a introdução que eu trouxe para vocês era que esse rei não conhecia Daniel. Ora, se ele fosse o imediato de Nabucodonosor, seria impossível ele não conhecer Daniel. Uma vez que Daniel foi governador e revelou os sonhos do pai dele, do antecessor dele. Ao ver aquilo, ele se desespera. Ninguém consegue interpretar. Mas aí a Bíblia vai dizer que a rainha mãe, ouvindo, preste atenção, não é apenas do rei, ouvindo os gritos dos homens, do rei, da angústia deles, se aproxima e diz: olha, tem um homem nesse reino, lá no versículo 11, que esse sim tem o espírito do que eles entendiam ser dos deuses. Este daí, quando o seu pai, numa tradução mais original, o seu antecedor, o seu avô reinou, ele revelou tudo. Ele contou tudo. Só que aqui, irmãos, há uma distância de tempo. Anos passaram, gerações novas chegaram, mas Daniel continua lá. Olha o que a Bíblia está dizendo. O seu pai constituiu ele como chefe de todos os magos. O seu pai deu honra para ele. Deu a ele até um nome: Beltesazar, porque achou nele um espírito excelente. Então o rei olha para a rainha mãe e diz: então chama ele, traz ele aqui, para ver se ele revela isso. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, irmãos, é que se alguém se lembrar do nosso nome em algum lugar, em alguma terra estranha, em algum palácio, que mesmo que esteja profanando o nome de Deus, que é santo, santo e santo, qual seria o testemunho que eles falariam de nós? Porque o tempo passou, o rei nem sabia quem era Daniel, os seus homens principais, muito menos, nem lembravam. Mas aquela que se lembrou e soube quem ele era,
tinha um bom testemunho para contar de Daniel. Esses aí não vão resolver. Mas parafraseando, tem um homem de Deus que um dia foi alguém aqui dentro. Este sim pode te ajudar. Mas o rei não conhece ele. O rei sabe do passado dele, porque disseram para ele. E olha que interessante, no versículo 13, Daniel é levado à presença do rei. Irmãos, nada diferente do que acontece no início do livro, quando ele ainda é jovem. Aquele está mais experiente, aquele está mais vivido, aquele já teve cargos, mas agora está no ostracismo, está esquecido. Daniel está na frente do rei, e o rei faz uma pergunta para ele. Sabe que o rei está olhando para ele assim e está dizendo: você é aquele Daniel? Sabe que o rei está olhando para ele? Você é o mesmo Daniel que saiu de Judá cativo e foi fiel a Deus na frente do banquete do rei? Agora, depois que você ganhou cargo, que você tem riqueza, que seu nome é conhecido, que a rainha lembra de você, você ainda é aquele Daniel que orava, que jejuava, que buscava ao Senhor? Olha a pergunta aqui no versículo 13. Você é aquele Daniel? É o mesmo de antigamente? É o mesmo que quando faziam decretos contra você, você se ajoelhava e orava? Você é o mesmo Daniel que na ameaça iminente de morte, você pediu ajuda aos irmãos para orarem por você, aos seus amigos? Você é aquele Daniel. Eu ouvi a respeito de você. Eu ouvi que você tem um espírito diferente. Sabe o que ele está dizendo? Me falaram que houve um tempo, Daniel, que você orava. Houve um tempo que você buscava. Houve um tempo que Deus falava com você. Depois que tudo passou, Daniel, depois que você ganhou fama na Babilônia, que foi constituído chefe entre os magos, ainda é aquele Daniel? Porque se for um Daniel da Babilônia, eu não quero. Mas se for o Daniel igualzinho, cheio de unção, que saiu do cativeiro, esse eu estou precisando dele. Que Daniel que está aí? Tanto ele sabia que ele não chama Daniel de Beltesazar. Ele chama Daniel pelo nome hebreu dele. É Daniel que está aí? A questão aqui, irmãos, não é apenas geográfica. Olha o que o rei está olhando para ele e está dizendo. É o mesmo Daniel que saiu de Judá. A verdadeira questão aqui é que o rei quer saber se ele tem a mesma unção de quando ele recusou o banquete do pai dele. A questão aqui, irmãos, é saber se depois de todos aqueles anos vivendo na Babilônia, e olha, a Babilônia não era qualquer coisa, é a terra do pecado. A questão aqui, Daniel, é se que em todos esses anos, você vivendo em uma terra distante, longe do teu templo, longe da adoração, longe de tudo, se você continua sendo o mesmo. Aí o rei fala para ele: olha, eu ouvi dizer que você é capaz de interpretar isso. Eu ouvi dizer que você é capaz de revelar o que está me acontecendo aqui. Agora, se você fizer, Daniel, eu vou te vestir de púrpura. Eu vou colocar uma corrente de ouro no seu pescoço. E ainda mais, Daniel, você será o terceiro do meu reino. Aí chegou a hora de Daniel. Olhou para ele e disse assim: o Senhor pode ficar com os seus presentes. Sabe o que Daniel está falando? Eu recusei o banquete do seu pai lá atrás. E eu continuo sendo o mesmo hoje. Fica com teus presentes para você. Deixa que eu sirva a Deus de graça. Deixa que eu entrego ao Senhor de graça. Pode ficar com ele.
Dá essas recompensas aí para outras pessoas. Porque o mesmo Daniel, que dizia não para o pecado, há anos atrás, continua dizendo não aos banquetes oferecidos por Babilônia. Ainda hoje, diga amém. Tem crente aqui que tem muitos anos de igreja. Tem crente aqui que está há muito tempo na igreja. Mas deixa eu falar algo para você. O Senhor está perguntando para você ainda hoje. Ainda é o mesmo de quando se converteu, que tinha coragem de negar ao pecado, que tinha coragem de renunciar aos banquetes. Tu ainda és o mesmo que orava todos os dias. Tu ainda és o mesmo que recusava os presentes de Satanás. Continua sendo o mesmo, mesmo vivendo nessa terra pecaminosa, que é uma espécie de Babilônia, dizendo não. Não quero os seus manjares, não quero os seus prazeres, porque servirei ao Deus, ao único Deus que existe, fiel e justo para nos abençoar. Meu irmão, olhe para mim, você ainda é aquele Daniel que saiu de Judá, ou você foi contaminado por essa terra? Eu creio que aqui, irmãos, ainda tem remanescentes dispostos a renunciar. Você crê nisso, querido? Você crê nisso? Oh, meu irmão, eu ainda sou aquele disposto. Fica com os teus presentes aí. Fica com os teus presentes. Daniel olha para ele e diz: mas eu vou entregar o que está escrito aí. Versículo 22 diz assim: e o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou sabendo contra o céu. O que é que ele está dizendo? Você sabendo tudo o que aconteceu com seu pai, você não se humilhou, mas você se levantou, junto com suas concubinas aqui. Mas o que está escrito, ó rei, é isso aqui, ó. Mene, mene, tekel, parsim. Mene, ele está dizendo assim, olha, contado 2 vezes. Tekel, ele está dizendo pesado foste. Parsim, ele está dizendo você foi dividido o seu reino. A mensagem, rei, para ti é clara e objetiva. Porque aquele Daniel que você estava procurando tinha coragem no passado para entregar a mensagem e continua tendo coragem hoje para dizer: o juízo de Deus chegou para você e para esse império. A questão, irmãos, aqui, a mensagem que eu quero pregar não é sobre o rei, mas é sobre a postura de Daniel. Para analisar comigo. Passaram anos desde quando Daniel era um jovem e renunciou aos manjares do rei. Os anos passaram desde quando Daniel e os seus amigos enfrentaram as perseguições daquele reino. Os anos vieram, governantes mudaram, Daniel foi elevado a uma condição alta. Depois de Daniel, eu nem diria a condição de foi rebaixado, ele foi esquecido. Porque uma vez que o governante nem lembra dele, nem sabe quem ele é, ele não foi rebaixado, ele foi esquecido. Ora, você sai de um cargo de governo e vai para o ostracismo esquecido. Mas Daniel, irmãos, a mesma postura de quando ele estava no palácio real, ele continua tendo fora do palácio real. A mesma postura de buscar a Deus, de ser usado por Deus, não importa a condição que ele está. Para analisar isso. Daniel aqui, esquecido, é levado para a presença do rei. Ele poderia ter olhado para o rei e ter dito assim: me dê alguns dias. Deixa eu consultar. Deixa eu me lembrar como é que é isso aqui. Aí Daniel está olhando para ele e está dizendo: eu sou ainda aquele. Eu continuo buscando a esse Deus. Continuo sendo fiel a esse Deus. Para analisar, foi preciso ser lembrado por uma mulher, rainha mãe, mas ele não deixou de ser o mesmo. Ele não deixou de ser aquele homem muito amado que recebe mensagens vindas do céu. A questão, irmãos, é
como é que Daniel alcança isso? Porque se você analisar viver numa mesma linha, ou então progressivamente buscando ao Senhor, numa crescente, é muito difícil. Porque a maioria das pessoas, elas esfriam com o tempo. Daniel poderia ter olhado e ter dito assim: o Senhor me colocou em uma condição alta, em um governo, e depois eu fui esquecido aqui. Daniel poderia ter esfriado. Tem pessoas que buscam apenas quando elas estão em palanques, em lugares altos. Daniel poderia ter olhado para toda a situação e ter dito: eu tinha uma posição junto do rei, um governo, vivia com o melhor, minha voz era lei, mas agora eu estou esquecido. Daniel poderia ter dito assim: Senhor, a minha voz era ouvida, as pessoas me consultavam, ouviam o que eu tinha para dizer, mas agora eu estou esquecido. Só que a receita, irmãos, não importa se foi há milhares de anos atrás, ou se foi há 100 anos atrás, ou amanhã ou depois, em caso de Jesus não ter voltado ainda, ela não mudou, ela continua a mesma. A pergunta que o Senhor tem feito no meu coração para trazer para a igreja é: você é aquele mesmo que buscava ainda nas noites, nas madrugadas, que se jejuava, que tinha fome pela leitura bíblica, pelos estudos, pela busca, pela presença nos serviços da igreja? Você é aquele mesmo? Porque se por algum momento você não tem tido mais aquele fervor, você precisa olhar para a postura de Daniel. Quando Daniel olha para o rei e diz assim: fica com os seus presentes aí, Daniel está fazendo a mesma coisa que ele fez lá no capítulo 1 e no versículo 8. Ele não se contaminou. Escute, para agradar a Deus, continua sendo a mesma coisa: renúncia. Daniel decidiu não se contaminar. A ideia é o que? Ele renuncia aos banquetes do rei. Daniel, irmãos, além disso, ele tinha algo em particular, que você pode olhar assim e dizer: tá, mas muitos profetas na Bíblia tinham. Não é bem assim. Daniel era alguém extremamente corajoso para entregar o que Deus colocou na vida dele. Lembra que na mesa de Acabe e de Jezabel tinham profetas que se venderam. Então nem todos eram corajosos para entregar o que Deus tinha. Mas Daniel, ele olha para o rei, um dos maiores generais que o tempo dele já viu, que exilou ele, que tirou ele da sua condição, que destruiu os utensílios daquele templo. Olha para ele e diz assim: se arrependa dos seus pecados. Capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, se arrependa dos seus pecados. Daniel é muito corajoso, irmãos. Daniel é tão corajoso que ele está esquecido. Quando ele tem a oportunidade de entrar na presença de um rei de novo, ele olha para o rei assim e diz: pega aí, ó, teus presentes e fica para você, dá para outra pessoa. Você viu o que aconteceu com seu pai e foi pior do que ele. É muito corajoso, irmãos. Porque para fazer a vontade de Deus nós precisamos ter coragem, queridos. Nós não podemos ter medo. O Senhor olha para a gente e diz assim: por que é que vocês estão parados aí? Por que é que vocês estão clamando? Marcha, filho. Anda, filho. Anda, meu irmão. Daniel olha aqui e diz: ó, pesado é a mão do Senhor. Daniel tinha um outro atributo aqui para concluir. Daniel orava. Quando eu estava orando e buscando por essa palavra, foi o que mais o Senhor queimou no meu coração. Nós estamos acostumados, irmãos, a ouvir que nós precisamos buscar ao Senhor, que nós temos saudade do Senhor. Mas e se eu disser a você que Deus também sente saudade da gente? Que o Espírito Santo sente falta de nós. Se eu disser a você que tem pessoas que
tinham uma vida de oração linda, que acordavam mais cedo, dormiam mais tarde, se esforçavam para buscar a Deus. Daniel 6,10 tem um relato maravilhoso aqui, olha. Há um decreto contra ele. Tudo está indo, preste atenção, contra Daniel não está a Netflix, o YouTube, o Instagram. É um decreto de morte. Que o homem está dizendo, você não pode mais orar. Mas mesmo assim, ele volta para casa, em seu quarto, no andar de cima, e ele abre as janelas para Jerusalém, na direção de Jerusalém. 3 vezes ao dia ele orava. Daniel 9,3 diz que ele voltei o rosto ao Senhor para buscá-lo em oração. Oh, querido. Se eu não tivesse claro na mensagem de hoje, eu te peço perdão. Mas eu queria frisar só uma coisa para você. Ore mais. Se de nada você lembrar depois, não tem problema. Mas lembre disso. Ore mais. Mateus 21:22 diz assim: e tudo que vocês pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. 1 Timóteo 2,8: quero, pois, que os irmãos orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem iras e sem discussões. Vamos ficar de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Queria que o Senhor colocasse no seu coração isso. Queria que você tirasse essas distrações que têm te atrapalhado de ter uma vida de oração. No final, irmãos, o que vai contar verdadeiramente é o quanto de intimidade nós temos com Deus. E ninguém constrói uma intimidade com o Senhor se não investir tempo com Ele. Você é aquele desde um Daniel que não se corrompeu. O Senhor está ministrando no meu coração aqui, dizendo: você é aquele mesmo que quando estava lá no interior do Goiás, buscava fervorosamente. Você é aquele mesmo que quando estava no Brasil, sonhando de vir para uma terra distante, buscava poderosamente. Você é aquele mesmo que quando estava nas lutas, nas dificuldades, jejuava, orava. Você é aquele mesmo que quando se converteu, lia a Bíblia com intensidade, com fervor. Que você ama tanto a palavra de Deus. Você ainda é aquele que as pessoas diziam: para que tanta igreja? Mas você não se importava com isso. Você deixa que me chamem de fanáticos, porque eu vou buscar ao Senhor. Quando Daniel disse que ia recusar o banquete, tentaram convencer ele a não fazer. Mas ele tinha intimidade com Deus. Qualquer homem que não tem intimidade com Deus olharia para o rei e dizia assim para ele: no final eu pego os presentes, eu vou querer tudinho aí que você está me dando. Mas quem tem intimidade com Deus não está preocupado se vai ter ouro ou púrpura, mas a presença dele. É tempo de um novo avivamento na sua vida, meu irmão. E eu quero que os irmãos orem com as mãos levantadas, mãos santas, sem contenda, sem ira. Peça ao Espírito Santo, querido, um novo tempo na sua vida. Peça ao Espírito Santo
um novo caminho na sua vida. Peça a Deus que ministre no seu interior agora, para que flua novamente um rio de águas vivas dentro de você. Você ainda é aquele. Você ainda é aquele que buscava com intensidade. Você ainda é aquele que tinha temor ao Senhor. Você ainda é aquele que clamava a Deus não apenas nas provas, mas por uma unção verdadeira na sua vida. Você ainda é aquele que busca dons espirituais, avivamento da parte do Senhor, unção do Espírito Santo na sua vida. Você ainda é aquele que o Senhor, assim como fez com Daniel, quer te usar nesse tempo, meu irmão, nessa geração. Então, querido, ore agora, ore nesse momento. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, como igreja, Senhor. Ah, Deus, nós queremos ainda ser aqueles, Pai, que um dia nos entregamos a Ti, Senhor, e nós buscamos ao Senhor com intensidade, Pai. As noites, meu Pai, não tinham problema, porque nós passamos de vigílias orando, Senhor. Nós não nos distraíamos, Pai, com as coisas do mundo, com os banquetes da Babilônia, Senhor. Aviva em nós, Pai, um espírito, meu Deus, um fervor vindo da Tua parte. Oh, Deus, tira as distrações. Tira, meu Deus, esses prazeres que a Babilônia oferece, Pai. Senhor, que daqui saia homens e mulheres, Deus, ungidos, Pai, cheios da Tua presença. Senhor, que daqui saia, Pai, uma igreja que Te busque, Deus, com intensidade. Que não se prenda mais, meu Deus, aos presentes que o mundo pode oferecer, mas que venha apenas de Ti, Pai, a revelação, a unção, Deus, os dons da Tua parte. Levante as suas mãos, querido. Que o Senhor renove você nesse momento. Que o Senhor afaste de ti toda distração, todo pensamento nas coisas do mundo que venha te afastar da presença dEle. Que o Senhor derrame uma unção nova, um renovo, que Ele avive o primeiro amor novamente em ti. Acabou aquele tempo que nem era morno, nem era frio. Você agora será avivado, meu irmão, fervoroso no Espírito. Buscará o Senhor todo tempo, continuamente. E Ele está apto para te abençoar nessa noite. Oh, meu irmão, louvado seja o Senhor. Continue orando, querido, continue orando nesse momento.